Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos do canal Xamanismo Quatro Ventos. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre um tema que eu também acho que é importante, que é a diferença que tem entre o xamanismo tradicional e o xamanismo moderno, ou xamanismo urbano, né, o xamanismo, que são as várias denominações que tem. Vamos começar pelo xamanismo tradicional. O xamanismo tradicional ele é reconhecido porque ele é ligado às tradições ancestrais e culturais de um determinado povo. Ele é tradicional porque todas as iniciações que é feitas são dentro de um sistema cultural de um determinado povo, coisas que são aceitas, os ritos de passagem, de menino para guerreiro, para caçador, de menina para mulher, as funções que cada um ocupa dentro da cultura tribal. Cada um tem um papel. Por exemplo, você é treinado, aquele que é treinado para ser caçador, ele vai ser caçador. Aquele que vai ser um xamã, um pajé, um curandeiro, vai ser um pajé, um curandeiro, um xamã. A menina que vai fazer um determinado papel dentro da sociedade, da estrutura, ela é preparada para ser esposa, mãe e mulher, que tem uma função muito importante nas culturas tribais. Assim como os homens, eles são os guerreiros, eles são os caçadores, eles são os pajés, os curandeiros, e tem todos os seus ritos e iniciações que são diferentes de uma cultura para outra. Por exemplo, a busca da visão entre algumas culturas é feita um dia só ou uma noite só, em que a pessoa, por exemplo, que nem algumas culturas africanas, os xamãs africanos, por exemplo, eles vão para o meio de uma floresta uma noite e ficam sozinhos lá uma noite para enfrentar uma série de circunstâncias, seus medos pessoais, suas crenças. É a forma de busca da visão, que ele vai procurar que o Espírito Sagrado fale com ele ali. Outros vão, que nem os Sius, os Lakota, vão para cima da montanha que é sagrada. Uma coisa importante do xamanismo tradicional é que essa busca, esses ritos de passagem, são sempre e somente feitos em locais que são locais de poder e sagrados para aquela cultura e para aquele povo. Você não sai caminhando aleatoriamente para um lugar que você escolheu. Não. Há milhares de anos é feito aquele tipo de rito naquele lugar com aquele povo, daquela maneira. Outros ficam na beira de um rio, outros vão para um deserto. Essa busca da visão, como é chamado nesse caso, que é um rito de passagem, no quesito do xamanismo tradicional, não é para você resolver questões pessoais tuas, é para ouvir a voz do Espírito para dizer o que é esperado de você, qual o lugar que você vai ocupar dentro dessa estrutura da cultura desse povo. E são rituais muitas vezes pesados. Por exemplo, o Sius, tradicionalmente, que nem a dança do sol, que é um dos ritos dele também, a carne aqui é perfurada nos homens, ou o braço é tirado lascas de carne, de sangue, porque derrama coisas que hoje no nosso sistema moderno é difícil das pessoas aceitarem isso. Hoje dificilmente você vai conseguir pegar um jovem de 14, 15 anos e dizer para o pai dele que você vai colocar dentro de uma floresta uma noite ou duas sozinho lá. Ninguém vai aceitar, né? Então o xamanismo tradicional é ligado aos ritos culturais de determinado povo, seja indígena, seja africano, seja asiático, seja de qualquer parte do mundo, dentro do sistema cultural daquela tribo, que às vezes é diferente da tribo vizinha. Então o xamanismo tradicional não é por causa que o cara é índio ou por causa disso ou aquilo, não, é ligado e inserido dentro do sistema cultural, cada rito. Tem alguns que têm a tenda do suor, outros não têm a tenda do suor, outros é outro tipo de rito. Alguns usam cachimbo, outros não usam cachimbo. Alguns dos rituais são rituais extremamente difíceis, como, por exemplo, a noite do medo, em que a pessoa é enterrada viva, ficando só com a cabeça de fora. E às vezes as pessoas da comunidade vêm lá, gospem, riem, fazem chacota, humilham. Fazem uma série de coisas para testar aquela pessoa, se a pessoa consegue vencer determinadas coisas em si. Coisa que hoje, no moderno, é muito difícil de você fazer isso. As pessoas não aceitam um processo desse, e você provavelmente seria até processado se fizesse. Mas no xamanismo tradicional, isso é aceito, porque é ligado ao sistema cultural. Tem etapas que precisam ser vencidas dentro daquela cultura e daquele sistema. Então isso é o xamanismo tradicional. O neo-xamanismo, o xamanismo moderno, o que aconteceu com ele?
ele é um xamanismo que foi misturado, mesclado com vários outros sistemas. Por exemplo, dentro de um sistema tribal, no tradicional, não existe terapeuta xamã. O cara é curandeiro, não é terapeuta xamã. No xamanismo moderno existem formações para terapeuta xamã. Aquela pessoa só faz terapia usando algumas técnicas do xamanismo, mas ele não segue o xamanismo muitas vezes como um caminho de vida, ele não pratica outras coisas, ele só trabalha com aquilo. Coisa que no xamanismo tradicional não, você é curandeiro, você trabalha com todo o corpo de trabalho de curandeirismo. A mescla de vários sistemas rituais, por exemplo, às vezes no xamanismo moderno a pessoa faz uns rituais ao estilo dos Lakota Sioux, outros ele mistura com os dos Cheyennes, outros é um sistema africano, outros é um sistema asiático, outro é um sistema hinduísta. São trazidas técnicas do hinduísmo, técnicas orientais dentro do caminho do xamanismo. Então o xamanismo moderno, ele pegou, não é isso que eu estou falando, não é crítica, de forma nenhuma. Nós estamos falando das diferenças que são. Tá? Então é importante entender que isso não é crítica, é uma visão diferente daquilo que é. Então, no xamanismo moderno, por exemplo, as pessoas trazem conceitos como chakra. Chakra é um conceito hinduísta. Dentro das culturas xamânicas não existe o conceito de chakra. Com esses nomes, com essas colocações, com esses posicionamentos dessa maneira. Isso é hinduísmo, foi trazido para o xamanismo moderno. Tá? Então, e muitos outros rituais, por exemplo, foram feitos de uma maneira mais suave hoje no xamanismo moderno. Até mesmo a busca da visão, até mesmo outros sistemas são feitos de maneira bem mais suave do que no xamanismo tradicional, que é mais bruto. E não é mais errado, é porque o sistema tradicional é aquele. No xamanismo moderno, por exemplo, às vezes você vê xamãs trabalhando de roupa branca, trabalhando, por exemplo, invocando Deus, Jesus, e coisas que na verdade dentro do caminho do xamanismo não tem. Porque não existe essa mistura com crenças religiosas. É aquele sistema que o xamanismo tradicional segue. O xamanismo moderno não. Tem pessoas da Umbanda praticando o xamanismo, que mistura a prática xamânica com rituais umbandistas, outros com rituais espíritas, a pessoa é católica, ela mistura o reiki trazendo dentro. Então, o xamanismo moderno hoje, ele tem muitas vertentes exatamente por causa disso. Porque ele é a forma de colocar na nossa sociedade moderna. Por que isso? Por causa justamente daquilo que eu falei anteriormente. O xamanismo tradicional é ligado a uma tribo e a um costume cultural. Hoje, nas nossas cidades, nas grandes cidades principalmente, nós não somos uma família, nós não somos um povo único. Nós somos pessoas de várias raças, de várias etnias, de várias famílias diferentes, com várias tradições e costumes, crenças. Tem pessoal nas grandes cidades que é espírita, que é umbandista, que é católico, que é evangélico. Outro, por exemplo, é budista. Nas culturas tribais ancestrais ou nas culturas que vivem de comunidade, não tem essa variação. Todos eles professam a mesma fé e a mesma crença. Porque é cultural, é dentro do sistema, eles nascem dentro daquele sistema. Coisa que não acontece com nós. Numa sociedade moderna, nós vemos de uma série de outros conceitos e pensamentos. Então, o xamanismo moderno, ele é uma forma de trazer essa sabedoria e esse poder ancestral para os meios urbanos. Então, há adaptações. Uma pessoa não pode fazer uma fogueira dentro de casa, como você faria no mato. Então, você vai acender um caldeirão, uma pira, uma outra coisa para representar a presença do fogo. Né? Então é bem diferente. Então precisa entender a diferença de um e de outro, porque não se trata de que um é melhor do que o outro, não se trata disso, mas precisa ser muito clara a diferença. Você não pode praticar xamanismo urbano e dizer que está fazendo xamanismo tradicional, porque não é. O que pode é você trazer o máximo possível do conhecimento do xamanismo tradicional e aplicar ele da forma mais forte possível dentro do xamanismo moderno. Por exemplo, tinha coisas que eram aceitas no xamanismo ancestral, o tradicional, que é você era cortado a pessoa para tirar sangue por esse ou aquele motivo. Hoje dificilmente você vai fazer isso, as pessoas não vão aceitar e não vão ver com bons olhos você tirar sangue de alguém.
Então você vai fazer algum processo diferente. Se a pessoa tem que sacrificar algo, ela vai sacrificar algo diferente. Às vezes um hábito, um vício, um costume, uma outra coisa. Então tem coisas que podem ser trazidas do xamanismo tradicional e praticado na íntegra no período moderno? Sim, muitas coisas. Mas nem tudo. Por exemplo, muitos ritos de passagem não são feitos no xamanismo moderno. Pegar o jovem, pegar a criança, entrar para um rito de passagem para a juventude, da juventude para a vida adulta, tanto para homens como para mulher, pouquíssimos grupos trabalham com isso. A maioria não faz os ritos de passagem. Eles foram deixados de lado. E isso era fundamento principal do xamanismo tradicional, tanto para homens quanto para mulheres. Sem isso, eles não estavam completos dentro da sociedade na qual eles viviam. Hoje, como nós não temos uma sociedade unificada, nós moramos todos numa mesma cidade, mas são pessoas com crenças e formas de entender as coisas diferentes, não tem como você fazer esses ritos de passagem, porque as pessoas poderiam fazer eles simplesmente por fazer, mas não iam se inserir dentro daquele quadro como nas culturas ancestrais. Então é importante entender essas diferenças que existem. Beleza, pessoal? Por aqui hoje a gente vai parando. Qualquer dúvida e questionamento sobre esse tema, vocês podem entrar em contato comigo para a gente tirar as dúvidas, né? Isso aqui é apenas uma parte, a gente vai falar muito mais outros assuntos no decorrer, em outros vídeos, né? Mas esse aqui é só para ter essa ideia, só para o pessoal começar a ter essa ideia. Tá? Então é importante compreender que isso tudo que eu falei não é nenhuma crítica a um sistema nem a outro. É simplesmente um esclarecimento, porque é uma coisa muito óbvia, mas a maioria das pessoas hoje modernamente não para pensar nisso. Entendem? Não para pensar nisso. E é necessário entender para saber as diferenças de uma coisa e de outra, porque você não adianta se fantasiar de índio, pôr uma certa coisa de indígena pendurada em você e achar que isso é xamanismo tradicional. Não, não é. A gente não pode entrar nesses processos, então tem que fazer da forma mais certa. E a gente vai falando muito mais sobre isso, tá bom? Um abraço para todos vocês, bem forte, e fiquem com grande espírito.